Fala aí, meus amigos retranqueiros. No vídeo de hoje eu quero explorar uma ideia que eu acho muito promissora dentro do Futebol Manager, para explorar fraquezas do adversário que, na tentativa de pressionar mais alto, de controlar tempo e espaço de maneira muito agressiva, cria uma exposição perigosa. E nesse jogo que eu vou mostrar contra o São Paulo, eu tentei explorar exatamente isso, entendendo aonde eles estavam comprometendo a sua tática na tentativa de sustentar uma pressão um pouco mais alta. Eu adaptei a minha tática entendendo quem estava no São Paulo saltando a pressão, quem estava abandonando o setor e estava dando muito tempo e espaço para a nossa equipe. E como eu poderia usar isso para criar uma vantagem sem desmontar a minha estrutura tática. Bom, então nessa partida que a gente ia enfrentar o São Paulo, né, eu não tinha informação, já que isso não vem mostrando no pré-jogo, como eles iriam vir sem a bola, né? A formação sem bola e as funções que eles iriam utilizar. Mas eu olhei partidas anteriores, inclusive essa contra o Santos, e o São Paulo utilizou dois médios trabalhadores. Então, certamente eles viriam com essas duas funções aqui. E na lateral existia uma dúvida. Ou eles iriam vir com dois laterais de contenção, ou um lateral de contenção e um defesa lateral. Então eu já tinha esse esboço tático, né, olhando os jogos anteriores do São Paulo. E eu chamo a atenção para o uso dessas funções porque o médio trabalhador ele vai tentar controlar tempo e espaço de forma muito agressiva. Ele vai subir no campo. Já os laterais de contenção, eles vão dar mais tempo e espaço para o adversário. Eles não vão saltar a pressão. Eles vão controlar o bote, né? E isso vai criar um cenário aqui interessante para explorar esse espaço entre o médio trabalhador e o lateral de contenção. Então, o que eu fiz na minha tática para tentar explorar esse espaço que o São Paulo poderia deixar? Eu coloquei dois construtores de jogos avançados pelo lado do campo, que são a função de organizador aberto. E coloquei dois médios de construção. E também coloquei dois defesas laterais. A ideia aqui é o seguinte, os médios de construção, e poderiam ser médios defensivos também, tá? Eles vão servir como isca para os médios trabalhadores, né? Assim que o médio trabalhador saltar a pressão dos médios de construção, vai deixar um espaço entre a linha de meio campo e a defesa adversária. E aí o construtor de jogo pode cair para esse espaço e os defesas laterais também vão dar opção de passe, né, para zagueiros, médios defensivos, para que a bola encontre o construtor de jogo avançado. E aí eu separei alguns lances aqui para mostrar essa questão, né? A gente está vendo aqui o Juninho, né, que é o meu médio defensivo, os dois médios de construção e os dois construtores de jogo aqui avançado. O defesa lateral aqui do lado e o outro defesa lateral, ele está um pouquinho descolado aqui, ele não está tão na lateral devido a alguma circunstância aqui de jogo. Essa bola aqui que vem do lateral, né, que está mal posicionado, para o Alonso Vargas, já dá para ver que tem um buraco aqui, né? Que tem um espaço grande entre linhas, porque justamente os médios trabalhadores, né, que é o Alcaraz e o Sosa, eles já estão pressionando mais alto. E o médio defensivo acabou subindo também um pouco. Pode ser devido a alguma instrução do São Paulo de pressionar mais, né? E aí o lateral de contenção ele acaba dando um pouco mais de folga, né, de espaço. E o São Paulo veio com um lateral de contenção, que é o Vieira, e o outro aqui, o Luan Cândido, também veio como lateral de contenção, tá? Ele até saltou aqui mais um pouquinho a pressão, tentando evitar, né, o Alonso Vargas. A jogada não dá em nada, mas dá para ver que tem um buraco ali que ele pode ser aproveitado. Esse aqui é um outro momento. O nosso zagueiro está aqui com a bola no pé, o Coaraci, que é o médio de construção, está aqui, o outro médio de construção está aqui e os dois construtores de jogo aqui, né, e o atacante aqui na frente. O Coaraci recebe, o Sosa, que é o médio trabalhador, está em cima dele e o Alcaraz também um pouco mais para cima aqui, né, o São Paulo pressionando mais alto. E olha o espaço que tem para Alonso Vargas e Guilhermo jogarem, né? Tem bastante espaço. O Alonso Vargas domina, essa dominada fez com que ele perdesse tempo girando, né, e não conseguiu aproveitar o espaço porque os jogadores do São Paulo já cobriram rapidamente. E os laterais de contenção dando esse passo para trás, né, não tentando pressionar lá em cima. E acabou que a jogada não se desenrola como poderia, né? A gente acaba perdendo a bola, mas dá para ver, né, que essa jogada aqui é a promissora, né? Ela é muito promissora e é o que eu tô esperando. Pena que esse giro aí matou completamente a jogada. Agora, esse lance aqui foi o principal lance da partida, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui aconteceu no primeiro tempo, que foi onde surgiram as melhores oportunidades. No segundo tempo, o jogo mudou completamente, o São Paulo fez trocas
e eu também, né? Então o jogo se desenrolou de outra forma. O goleiro dele está com a bola, né? Vai cobrar aí, vai recolocar a bola em jogo, bate para frente e a bola sobra. A partir desse momento, né, que a bola foi colocada de volta para nossa posse, né, que a gente retomou a posse, dá para ver que os médios trabalhadores do São Paulo já estão mais alto, né? Eles já estão mais acima no campo. E começa a aparecer o espaço aqui para o Guilhermo e o Alonso Vargas. Dá para ver que tem um clarão aqui, né? Novamente. E aí, dessa vez, a jogada ela é construída rápida. O Guilhermo recebe e tem 3 jogadores cercando ele e o Alonso Vargas completamente sozinho. O médio defensivo, né? Ele fica em apuros aqui, né? Porque ele não sabe aonde fechar, tem muito campo para ele cobrir. E os médios trabalhadores são os responsáveis, né, por deixar esse espaço. O Guilhermo toca para o Alonso Vargas, e aí sim, não foi um passe, né? Dá até para ver aqui, né? Vou voltar novamente. Não foi um passe maravilhoso. O passe poderia ser melhor, mas foi um pouco para trás, né? Mas ele consegue recuperar e agora sim, ele está de frente e ele pode tentar o passe. E aí ele consegue o passe entre o lateral e o zagueiro. Não era um passe fácil, era um passe difícil, e aí vale alguns parênteses aqui, né? O Alonso Vargas é um ótimo jogador. Ele não só está jogando como consultor de jogo para explorar uma ideia, mas porque ele é ótimo em fazer essa função. Então, ele encontrou esse espaço e ele consegue aproveitar. E o Fabrício bate para fora, tá? Eu vou colocar esse lance aqui na tela de transmissão para a gente também ver de uma outra, de um outro ângulo, né? De uma outra perspectiva, né? Tá aí o Guilherme recebendo, passa para o Alonso Vargas e aí ele consegue o passe e o Fabrício bota para fora. Então, assim, não só o Alonso Vargas tem qualidade para fazer isso, como a dificuldade aqui é essa bola chegar nesses caras, porque o São Paulo tem um ótimo time, ele tem ótimos jogadores, ele vai conseguir evitar esses momentos muitas vezes, que foi o que aconteceu, mas ainda assim aconteceu, né? Só faltou o gol. Essa bola, ela chegou aqui, né, não de uma forma tão pensada, né, como eu havia falado. Os laterais vão ser linha de passe, mas tudo bem, ela precisa chegar e ela chegou. Isso é o mais importante. Se ela chegasse pelos laterais, eu ficaria feliz também. Eles estão ali para oferecer linha de passe e não ser um ala, né? Se esses laterais são alas, né, eles vão ficar muito na frente e o passe vai ficar mais difícil. Não importa como chegou, importa que a bola chegou ali. Eu tinha uma intenção, mas ela não se cumpriu. Mas o mais importante foi chegar nesse momento, o passe acontecer e uma pena que o gol não saiu. E antes de continuarmos, um recado rápido. Quero agradecer a todos que estão adquirindo o e-book O Método Além da Tática, que está à venda na Hotmart. O link está aí na descrição e também tem um QR Code aparecendo na tela. Esse e-book, né, é onde eu juntei todas as ideias do canal, essa coisa de jogar com intenção, de pensar o jogo, de saber o que você está fazendo no jogo sem bola e isso impactar diretamente o seu jogo com bola também. E eu estou recebendo comentários, né, de pessoas que compraram o e-book e estão conseguindo ter um impacto imediato dentro do seu save. Isso é muito legal. E a ideia desse e-book era exatamente essa: criar um produto em que eu consiga oferecer algo palpável para vocês e também vocês consigam ajudar o canal. Tem também outras formas de ajudar o canal, que são links de afiliados que está aí na descrição da Amazon, Kabum, do Mercado Livre. Clicou nesses links, fez a compra de qualquer produto, eu também recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso e é totalmente seguro. Tem também o clube de membros com 2 níveis de membros, inclusive o nível de membro retranqueiro avançado tem a possibilidade de eu analisar o seu save. Alguém me perguntou isso e sim, tem essa possibilidade. E tem também um e-book do jornalista Felipe Sbardella, que é um e-book do zero ao título para você ter sucesso dentro do Futebol Manager sem ser um gênio da tática, você controlar mais processos, o desenvolvimento de um clube e também conseguir vencer dentro do game. São formas de ajudar o canal, mas se você não puder de nenhuma dessas formas, eu só te peço a inscrição, o like e o seu comentário também é muito importante. E também o botão hypar aí, quando ele aparece, se você clicar nele e hypar o vídeo, você me ajuda muito. E vale lembrar que esse jogo contra o São Paulo, que tem um vídeo no canal, tá? Eu vou deixar o card aí. Eu explorei uma vulnerabilidade totalmente diferente de um jogo na sequência que eu tinha feito contra o São Paulo. Eu estou enfrentando o São Paulo muitas vezes e eu tentei uma coisa que eu não havia tentado em outros jogos. E eu faço isso tranquilamente porque eu sei que cada jogo é um jogo,
existem funções sendo usadas de forma diferente, existe um momento diferente. Aqui era uma final de Supercopa, o outro jogo também tinha um peso de uma final, e eu acabei tentando outra coisa que não deu muito certo. Também teve uma expulsão, o jogo se desenrolou completamente diferente. E eu peguei aqui só 3 momentos, né? Porque, de fato, é difícil explorar contra uma equipe do São Paulo que é muito forte. Mas contra equipes mais fracas, que usam essa mesma configuração, vamos dizer assim, elas podem sofrer ainda mais, né? Porque eu vou achar esse espaço de maneira muito mais fácil. É por isso que eu digo que é uma ideia promissora, porque eu pretendo repeti-la em outros momentos. E explorar fraqueza é isso, tá? Não tem um único caminho. Quando você escolhe um caminho, você está abrindo mão de outro caminho, de uma outra coisa. E às vezes podem não se concretizar exatamente como você imaginava, mas pode ser uma semente promissora que você precisa explorar mais em outros cenários e outros contextos. E essa playlist do canal, ela é exatamente sobre isso, né? Ela tem um viés claro de quando as coisas dão certo, que foi o caso desse jogo, mesmo não gerando diretamente um gol. Não saiu um gol da jogada, mas saiu momentos. E isso é o mais importante. É aquela coisa de você desvincular, né? Pô, às vezes tu tenta fazer uma coisa, não deu certo, mas a ideia era ótima. Ela só precisa ser repetida em contextos favoráveis a isso. Quer dizer que eu vou usar sempre isso? Não, porque eu dependo do adversário, de usar média de trabalhadores, de entrar com laterais de contenção. É uma ideia. E ela com certeza vai ser melhor explorada quando o cenário estiver a seu favor. Mas tem uma coisa muito importante nisso tudo, né? Nisso de querer explorar fraquezas do adversário. É o ato de escolher, tá? Quando você escolhe uma coisa, você tem intenção ali, você vai conseguir ganhar experiência para explorar ou não esse caminho em outros momentos. Isso vai treinar também o seu olho, tá? Para você olhar para onde você tem interesse, para onde você tem foco. E jogar com intenção, que é o foco aqui do canal e dessa playlist também, é sair do modo automático, onde geralmente você não ganha experiência. Quando você joga automaticamente, só avançando, sem adaptar a sua tática, geralmente você vai para um caminho onde você não vai ganhar uma experiência para o próximo jogo. Você só vai atravessar aquela partida e vai para a próxima, e aí entra aqueles cenários, né, onde você é surpreendido com uma derrota e acha que o jogo tá te sacaneando, te punindo, que a tua tática tá viciada, e não tem muito a ver com isso. Tem a ver muito mais com a sua intenção para a partida. E existem várias formas de fazer isso. Como eu falei, eu poderia usar médios defensivos, eu poderia só usar um construtor de jogo avançado e o outro avançado interior, que foi o que eu fiz no segundo tempo do jogo. Então isso aqui, de fato, é uma ideia promissora, é uma semente que eu pretendo explorar nos próximos jogos e que eu acho que deu muito certo. Só faltou o gol. E você pode comentar aí embaixo também o que você achou dessa ideia de explorar esse espaço entre o lateral de contenção e o médio trabalhador. Se você já faz isso, se você explora de outra forma, que tipo de ideia você tem nessa situação quando você se depara com isso. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado esquerdo sobre essa coisa do jogo sem bola, de você dominar o jogo sem bola, que também complementa bem o que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.